Boa noite para todos que estão vendo o vídeo. Voltei a gravar a pedido das pessoas que pediram. E hoje nós vamos ver sobre o ódio e a raiva, a diferença, né? Então a gente combinou a semana passada de observar esses sentimentos que nos dá muitas situações complicadas. Então, estudando um pouco sobre o ódio, ele produz alterações até fisiológicas. Ele aumenta a pressão, né, do nosso corpo, os batimentos cardíacos, ele nos dá tonturas, vertigens, inquietação, insônia, falta de memória, problemas gastrointestinais. Bom, a gente pode até pensar, existe alguma coisa pior que a raiva? Aí eu fui pesquisar na Bíblia, e a Bíblia diz em Provérbios 27,4, diz que o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Então a gente tem algo maior que o ódio. Então vamos lá, vamos continuar. E como que a gente, e o que nutre o ódio, né? O que nutre o ódio? É a mágoa, sabe aquele sentimento sempre repetitivo no nosso pensamento de que aquilo aconteceu, aquilo aconteceu, aquilo aconteceu e a gente não consegue trabalhar isso em nós? Isso se torna uma mágoa. E aí o que acontece? Isso vai se tornando, se isso aumenta e cada vez você, coloca mais e mais situações, mas podia ter sido ao contrário. Mas podia ter feito isso. Aí o que acontece? Você vai criando rancor e vai aumentando. Aí o que acontece? Vai virando ódio. Isso vai tomando uma forma bem fixa, né? No nosso corpo físico, trazendo todas essas doenças que eu falei. E aí, o que ajuda a melhorar tudo isso? Reconhecer. Essa conversa aqui que a gente está tendo é você sentir o que está te trazendo tristeza, depressão, insônia, inquietação. Será que você não ficou com raiva de alguém? A raiva, ela é uma emoção passageira. É quando a gente, aquela pessoa me fez isso. É uma raiva. Aí, mas ela passa, é uma coisa passageira, você não dá muito ênfase para aquele sentimento. Já o ódio, não. O ódio é um sentimento cultivado, assim como uma plantinha. Você vai colocando um pouquinho de fel todos os dias naquela plantinha. Então, ele é um sentimento constante. Ele é nutrido, mas ele começa com a raiva, né? E aí, o que acontece? Existem exercícios para melhorar tudo isso? Sim, existe. Para acabar com o ódio e essa raiva, quando ela começa, o ideal é a gente fazer o quê? Respira e solta. Respira e solta 3 vezes. Quase todo mundo conhece, né? Que é assim, pensa antes de falar, respira antes de falar, não agride. Então a gente já tem um pouco esse conhecimento. Isso é real. Ela nos auxilia muito a respiração. Tanto que nos estudos que são feitos, o estudo que ajuda muito é o correr. O exercício que ajuda muito é correr, fazer exercícios aeróbicos, para que possa ser liberado o hormônio que gera exatamente a raiva e o ódio, que é a adrenalina. Então, você fazendo esse tipo de exercício, você libera adrenalina e você soa. E aí é como se você fosse destilando, tirando, purificando do seu corpo físico tudo aquilo que, né, que você acumula. Então, são sentimentos acumulados, tá? E aí, ainda estudando mais um pouco a parte hormonal de tudo isso, verifiquei que no organismo, quando a gente tem a raiva, ele libera o cortisol, que é um hormônio que é do estresse, e esse hormônio do estresse,
ele prejudica o bem-estar emocional e ainda atrapalha o sono, e ele pode resultar em aumento de peso. Então, olha que interessante. Além dos problemas cardíacos que estão sendo causados por muitos batimentos cardíacos, por questões que trazem esses desconfortos, né? E se a pessoa é muito irritadiça mesmo e ela, sabe, tem já tendências cardíacas, ela pode sofrer um infarto fulminante, alguma coisa assim, causada pelo ódio. Olha como é importante a gente causar esse tratamento individual nosso da respiração, porque o nosso corpo físico ele é muito ele trabalha muito no inconsciente. Se nós tivermos hábitos constantes de quando estivermos sentindo raiva, já sentir, você respira e solta. Aí o que acontece? O seu corpo físico ele já vai estar sendo nutrido de condições para que você possa, mesmo na inconsciência do momento, de repente pode ser que ele adote essa prática de dar uma respiração e solta. Então, isso pode ser usado no inconsciente, tá? Mas é porque aí você tem que praticar sempre, né? O constante. Então vamos lá. Ainda que a raiva causa dores físicas e depressão, também são causas, muitas vezes, do ódio e da raiva alimentado por nós. E é um sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza e ressentimento. Esses são os valores da raiva. Eles são nutridos pelos essas sensações que eu comentei. Então, se você está amargurado, já levanta amargurado, está se sentindo desgostoso da vida, a vida não me satisfaz, tudo que eu faço, de certa forma, não dá certo, ou não me acrescenta, eu vivo de mau humor, a vida inteira eu tive situações conflitantes, o que eu devo fazer? Olha, isso é como eu disse, são sentimentos nutridos há muito tempo. Então, se a gente vem nutrindo esse sentimento há muito tempo, ele passa de ser raiva e torna-se ódio, né? Pode ser um ódio camuflado, um ódio, de certa forma, por nós mesmos. E aí, se for por nós? Então, a gente tem que fazer alguma coisa por nós, começando por um chá. Lembra que eu falei que hoje a gente também ia ter na aula sobre ervas? Então, trabalhando a parte do ódio, da raiva, eu vi que o chá de hortelã, nossa, ele surpreende na questão de sentimentos. Ele auxilia no apego e ajuda a digerir emoções e traz a clareza para a mente, processar e entender. Olha que interessante, uma simples planta. Tem uns que chamam hortelã, tem uns que chamam levante, e eu achei interessante essa outro nome dele, levante. Falei, é verdade, então quer dizer, ele levanta, né? Ele tem uma ação realmente de levantar o ânimo. Porque depois de tanto tempo nutrindo o ódio pela nossa própria vida, não é fácil. Então, inicia-se como uma desintoxicação, sendo necessário fazer ajustes. E um dos ajustes pode ser iniciado assim, com um chá, um simples chá de hortelã. Em seguida, pode ser um de camomila, porque também é uma questão calmante, mas ela realmente é mais calmante, né? E aí você pode, no dia seguinte, por que não ir até uma academia e fazer uma matrícula, né? Ou então, se você tiver uma praça, um jardim perto da sua casa, você pode fazer esse trabalho de respiração enquanto anda. Você pode andar por 15, 20 minutos contemplando as flores. Não precisa correr, é só você contemplar um pouco as nuvens, o sol, a natureza, o jardim, os pássaros, tudo aquilo que você já não vê mais. Então, isso já vai começar a fazer mudanças na sua vida.
tá? E também a gente tem para os mais revoltosos, tem um remedinho natural que pode ser feito nas casas, né? Que são Passiflora incarnata, é a flor do maracujá. Ele é excelente sedativo. Então, tem pessoas que realmente precisam de algo mais potente, assim como eu tomo isso. E me faz muito bem, nutre o meu cérebro. Ele acalma o meu cérebro, na verdade, e também nutre, né? Porque também todos esses remédios naturais, eles têm os componentes naturais, né? E para mim é muito bom. Bom, e quando a pessoa ainda recebe o mal olhado, que é um outro mal muito grande que seca até pimenteira que a gente brinca e arruda, né? Como fazer quando isso acontece? Que também é um mal muito complicado além da inveja. Nós devemos nutrir por aquela pessoa que nós podemos desconfiar que nos não quer tão bem, orações, preces e fazer pelo nosso ambiente esse trabalho, sabe? De a gente fazer uma prece em voz alta, pegar o evangelho, fazer uma prece, sabe? Ou a Bíblia, aquele livro que a gente tiver afinidade, e aí a gente fazer uma conexão com Deus e pedir para que Deus limpe o ambiente e faça o melhor que possa ser feito. Gente, hoje eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? E vou dar continuidade aqui na aula no presencial. E fica com Deus. Na próxima segunda-feira eu vou gravar outro vídeo e assim eu vou fazendo, tá bom?